Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos o clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e, como disse Paulo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou tamo junto na zoeira, tamo junto na bad, né? E aí galera, eu sou o Agner Maltês e se você acha que Deus não tem senso de humor, você nunca viu uma alpaca. Fala galera, aqui é Túlio Ramos e a Bíblia não é uma revista da Avon pra você abrir só quando for fazer pedidos. Tá melhorando, tá melhorando. Então galera, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a ideia de que o texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus não é um livro mal-humorado, não é um livro de... Como é que eu posso dizer isso? Não é que não seja um livro de seriedade, ele é sério, mas ele não é um livro de pessoas amargas, né? Há alegria no texto bíblico. Acontece que com os milênios que se passaram, a gente perdeu o humor da época. Por exemplo, a gente tem coisas que são extremamente datadas pra nossa geração. Eu gostava de assistir os Trapalhões na minha infância. Certo. Hoje Prossiga. eu acho horrível, não vejo graça num cara dando cabriola. Isso não é mais o humor da nossa geração. Só Mussum que é atemporal. Ah, o Mussum é unanimidade. É. E o Zacarias com aquela carinha fofinha dele. Ai, puxa. Qual foi, gente? Mas é de fato, Zacarias- Didi e Dedé não tem mais graça. Não tem. E um conselho pra você. Não busquem Didi no TikTok, velho. Ele tem TikTok? Didi tem TikTok, Olha velho. aqui agora. Interessante você falou, de fato, né? Por exemplo, existem sacadas ali do texto bíblico que talvez não fiquem explícitas pra nós porque é uma questão cultural, também a questão literária ali envolvida que talvez não fique assim tão engraçado pra nós, mas mesmo assim a gente consegue ver sim nas minúcias do texto, principalmente na figura de Jesus, que havia um bom humor ali presente, né? Havia uma alegria nas relações. Prova disso é que Jesus estava sempre rodeado de crianças. E se você observar a conduta de crianças, criança não tá junto de gente mal-humorada, de gente enfesada. Mas Jesus, ele tá sempre rodeado de crianças e crianças brincam. Tanto que a gente tem o clássico verso do deixai vir a mim os pequeninos, porque são deles o reino dos céus. Então, essa personalidade de Jesus Cristo, ela é muito, muito mais leve do que a gente supõe na nossa religiosidade. E a gente tem também uma tradição artística que vai dificultar a gente entender esse Cristo como bem-humorado, que a gente tem uma tradição, principalmente da arte barroca, que é de sempre retratar um Cristo sofredor. Um Cristo que tá ali no Getsemane, um Cristo da Via Crucis com aquela cara todo lazarento, espancado. E outra, você não precisa saber muita coisa pra saber que você tá tirando um recorte de um dia de 33 anos de vida, né? Que é o dia da morte dele. Então, Pois é. é bem verdade que sim, aquele momento é o momento mais marcante pra vida de um cristão. Mas você retratá-lo, tentar construir uma identidade de Jesus baseada apenas em um dia dos seus 33 anos de vida, é um recorte, no mínimo, desonesto, né? Desonesto, injusto. Jesus Cristo ele é retratado como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, mas um ser cuidadoso, carinhoso, amável. Legal, e de fato, o início do ministério de Jesus acontece em meio a uma festa. Então era um cara super sociável, que tava à mesa, tanto com religiosos quanto com publicanos e pecadores, tava em meio às reuniões sociais, tava com a multidão, tava ali na beira do mar, do lado dos pescadores. Certamente era alguém assim, além de super relacional, alguém de uma companhia agradável, né? Ele gostava de estar na festa. O primeiro milagre de Cristo, fatidicamente, não foi um lugar que ele foi intencionalmente pra fazer milagre. Jesus estava ali porque ele queria estar ali, porque ele queria estar com a família, com os amigos. Tava misturado na rotina dele, né? Perfeito. Cotidiano, né? Exato. E outra coisa também que é muito nítido de Jesus é que ele sempre estava comendo. Jesus sempre estava comendo, velho. Que guloso, né? Aham. Glutão. A gente já teve um Segundo o povo. episódio falando sobre isso, né? E existe toda uma teologia do alimento, né? Que tá presente em todo o texto bíblico. Mas, falando em Bíblia, tem um texto que a gente encontra em Provérbios, no capítulo 22, no verso 24, logo o comecinho dele, Salomão diz assim: não te associes com o mal-humorado. Olha,
o conselho do homem mais sábio que já existiu é que não é pra eu ser muito achegado, talvez, de alguém que vê o mundo e a vida com uma lente triste, de murmuração. Pessimista, né? Pessimismo. Parafraseando aí para os tempos modernos, né? O Chaplin, ele falava, né? Creio no riso e nas lágrimas como antídoto contra o ódio e o terror. Legal. E aí quando você paralela isso aqui como Cristo agia, tudo casa. De Provérbios é Chaplin. Sim. E aí Cristo, ele é uma pessoa que apresenta bondade, que apresenta alegria. Então as pessoas que estavam ao seu redor eram alegres, eram felizes. E você não tem como fazer isso tudo sério, carrancudo. Eu lembro daquele filme O Nome da Rosa. Sim, é um livro do Humberto Eco. Que mostrou isso, que era proibido no período medieval, principalmente lá na Idade Média, ou Idade das Trevas. Era proibido o riso, porque o riso deturpava, e eles faziam uma deturpação dessa condição de alegria, de riso, que o riso te leva ao pecado, porque a pessoa que está em luxúria, a pessoa que está em pecado, ela não está aí para Deus e ela só quer saber de si, e o riso é você alimentar o seu próprio ego, e se você se enche de si, você se esvazia de Deus. Então é uma deturpação do que realmente é, porque por que Deus nos criaria com a capacidade de rir, de se alegrar, e depois proibiria isso, né? E a gente entra mais uma vez na construção sádica de Deus, que nos coloca em condições de sofrimento e onde ele se deleita daquilo, né? Então não nada a ver com isso. Claro. É interessante também esse ponto que você colocou, Danilo, porque de uma maneira geral existe uma pressuposição de que nós acreditamos em um Deus tirano, em um Deus mau. Sim. Não é? Então, se essa pressuposição for verdadeira, eu preciso estar muito preocupado com o que é que eu tô dando risada, como é que eu tô vivendo, que tipo de brincadeira eu faço. Afinal, ele está à espreita, esperando que eu erre pra me punir. Né? O único problema é que essa figura de Deus não é a que é apresentada na palavra de Deus. Ela talvez seja uma figura defendida por religiosos com o intuito de controlar e limitar a própria experiência religiosa e a vida cotidiana de uma maneira geral. Esses dias, cara, eu tava conversando com uns amigos pastores e eu comentei isso com eles. Eu falei, cara, a gente precisa parar de trazer a ideia de uma experiência religiosa sempre limitante. Sempre uma cartilha do pode e não pode. Ao invés de lembrarmos da ideia do que Paulo disse, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. E a centralidade da minha vida ser o relacionamento com Deus, e esse Deus que é alegre, quer filhos, irmãos alegres também. É interessante a gente pensar na figura divina como uma construção social. Deus se representou à humanidade, se revelou através de uma figura humana masculina. Então, o nosso primeiro referencial de Deus que nós temos é o do nosso Pai. E isso vai imprimir na imagem construída de Deus uma imagem austera, uma imagem de um cara que está sentado no seu trono, pronto para te arrumar um raio do céu quando você errar. Isso é Zeus. Talvez seja Zeus. Não é Deus, o Deus bíblico, pelo menos. Então, desconstruir um pouco disso. Brincando, porque se fosse Deus não era um raio, era um fogo, mas continue. Mas o raio não queima também? Não entra nessa não. Então, a gente conhecer Deus, não só de ouvir falar, esse já é o primeiro convite aqui do clandestino pra você. É você conhecer Deus não só do que você ouviu falar de Deus, não só do que você tá ouvindo aqui nesse podcast, não só do que você tá ouvindo no púlpito de sua igreja, mas Deus te convida a ter uma experiência viva com Ele. E, cara, se você parar assim, pensar especificamente no ministério de Jesus e na boa nova do evangelho, né, que a gente vai encontrar ali em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cara, uma notícia boa dessa, você não dá com cara rancorosa. Sabe, de maneira rancorosa, você dá alegre, pulando, porque eu e você que merecíamos a morte, agora não só nos livramos da morte, como ganhamos de graça, pela graça de Cristo, a vida eterna. Brother, se isso não é motivo suficiente pra dar gargalhada, que motivo seria então, sabe? Se isso não é motivo suficiente pra chegar às pessoas de maneira enfática, com um sorriso no rosto, com o coração palpitante, que motivo seria então? Então Deus, ele nos traz uma notícia maravilhosa, uma notícia de alegria, e isso deve ser impresso na nossa maneira de agir, de falar, de viver. Sabe, ser cristão, cara, é muito louco. Louco mesmo. Total. É andar na contramão do mundo. Só que o mundo vicia, Cristo liberta. O mundo contamina, Cristo cura. Enquanto o mundo é guerra, Cristo é paz. O mundo é corrupto, Jesus Cristo purifica. O mundo acusa, Jesus perdoa. O mundo é ódio, Deus é amor.
sabe? Enquanto o mundo é depressão, é tristeza, coisa ruim, Deus é a plena alegria. Ele vai usar um verso também de que um dia ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, toda tristeza, tudo isso que tá fazendo a gente sofrer. E quando Deus diz que vai enxugar dos meus olhos a lágrima, ele tem que colocar alguma coisa no lugar. Sim. Tem uma definição de Ambrose Bierce, sei lá, acho que é assim que fala o nome dela, de riso. E entender que Deus nos deu essa condição de rir e sentir toda essa definição que ela coloca aqui, que é brilhante. O riso é uma convulsão interior que produz uma distorção de expressão facial e que é acompanhada por sons desarticulados. É contagioso e, embora intermitente, é incurável. Então, se Que tem alguma massa. coisa que jamais será curada de nós, É entre o- aspas, seria essa o condição riso. de riso. Então, se ele vai tirar lágrimas dos nossos olhos, que nos preencha com risos, e rir do que é bom é muito bom. Sim, e legal isso que Adrian falou, né? Se há uma promessa de que ele enxugará dos olhos toda lágrima, então não é difícil concluir que um dos objetivos de Deus é me ver feliz. Em Jeremias 29:11 diz lá, né? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que você tanto deseja. Então, assim, o intuito de Deus é nos ver feliz. É bem verdade que talvez aquilo que eu acho que é o melhor pra mim não seja necessariamente o que ele acha que é o melhor pra mim. Mas isso não tira o fato de que ele quer me ver alegre. Mas assim, a gente demonizou tanto a alegria que expressões que mostram que a pessoa é ativa, que a criança, ela é uma criança alegre, a gente diz o quê? O menino tá com capeta no corpo. É o cão chupando manga. Esse menino é o cão. É o cão. Rapaz, o menino não, o menino só é criança, entendeu? E o menino quietinho, ele é o santinho. Gente, você vê como a gente Sim, demonizou o riso? Sim. E a gente traz isso pra dentro da cultura cristã, e em certas comunidades religiosas, você tem nos cultos mais referências ao diabo do que a Deus. Você ouve muito mais as palavras diabo, capeta, satanás, coisa ruim, inferno, cramulhão, Lúcifer, amaldiçoado, maldito encosto. Meu irmão, Lúcifer. Filho de Belial. enquanto isso, em lugares muito mais promíscuos até, você encontra expressões tipo, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, meu Jesus. Tá bom. Todos entendemos, né? Então, tipo, se a gente tornar o cristianismo tão pesado, você vai encontrar mais alegria em coisas muito mais promíscuas do que na própria igreja, sabe? O diabo tá mais aqui do que lá fora. Pois é. Não que ele esteja, né? Mas Não que ele no esteja, discurso, no discurso, isso, tá. Sim, Vamos sim. colocar pingos em todos os is. Mas o grande lance, cara, interessante isso que a gente falou mesmo, porque a gente constrói o lugar com um negócio meio pesado, né, velho? Em vez de ser um lugar de alegria, assim. Quem aqui já não deu uma risada quando não podia no meio do culto? Mas aí vem na minha cabeça a irmãzinha do coque, com a saia até o calcanhar, caminhando em minha direção, com a mão rígida, assim, com ó. uma palavra profética. A mão, com a palavra profeta. Ela tem uma revelação. E ela aponta pra mim e diz assim: Você do bigode. sou eu. Do bigode enrolado, né? Detalhe. Menino, com Deus não se brinca, menino. E ela fala assim, tremendo a voz e o dedo. E você começa a se encolher e pensa assim, meu Deus, aqui é o santo dos santos. Jesus está sozinho no parquinho. Jesus está sozinho, eu não posso brincar com Jesus. Jesus não pode, Jesus não brinca. Ai, Deus está aí, menino. Aí não é lugar de fazer graça. Você não pode pregar colocando a igreja pra rir, menino. Lembrando também que tem que saber diferenciar brincar com Deus e brincar, ou no caso aqui, zoar com Deus, alguma coisa nesse sentido. E a questão de entender também, toda brincadeira tem limite. Então, é saudável, a brincadeira é saudável, ela exige um limite. Claro. Porque se eu estou brincando com alguém, tem que ser bom para os dois lados. E aí entra a questão também da reverência. Então é claro que eu não vou sair gritando e puxando e espancando o menino porque o menino tá correndo na igreja. Sim, sim. Mas aí a gente vai ensinando o equilíbrio. E o equilíbrio tá em tudo. Claro, quando fala sobre isso mesmo, a ideia que me vem à mente é, por exemplo, a minha relação com o meu pai. Meu pai é um cara, brincalhão e tal, nós não temos uma diferença de idade muito grande, e eu brinco com ele, ele brinca comigo, mas há um limite até onde essa brincadeira vai. Do respeito. Do respeito, né? E eu acho que esse pode ser um bom parâmetro pra gente pensar como a gente tem falado e tratado a figura da divindade, né? Eu quero até chamar atenção para os nossos vocativos de chamar Deus, sabe? Eu observo muito isso nas orações alheias. Eu fico só olhando a vida dos outros. Você é bom nisso.
E aí, é claro que Deus é o divino, mas os vocativos que a gente costuma usar dão a ideia de um distanciamento inalcançável de Deus. Ó Deus eterno, magnânimo, poderoso, supremo Senhor do universo. Ele é tudo isso, mas ele também é meu pai, meu paizinho, ou meu amigo. Eu gosto de uma construção porque quando a gente vai fazer as análises de oração, composição, a gente vê, né, que começar com o enaltecimento de Deus, isso não é ruim, porque Não. realmente essas coisas. Sim. Mas eu vi uma construção muito legal, que ela começa lá do alto, e aí ela vai aproximando, até que ele vem pra meu pai, O Abba. meu amigo, e aí depois que agora eu tô do lado do meu amigo, que meu amigo tá sentado do meu lado, aí eu começo a minha oração. É bem verdade que essa nossa análise que nós estamos fazendo, ela é uma análise dentro de um contexto não só cultural, mas também um momento que a nossa sociedade vive. Por exemplo, em Roma, você encontra a Basílica de São Pedro, né, que é a maior construção da Igreja Católica, e Danilo já teve a oportunidade de estar por lá, e assim... Só pra consertar também, eu também fui na Capela de São Pedro, viu? Ah, desculpe. é triste, desculpa, cara. Foi mal. Danilo e Adner foram na Basílica de São Pedro. Tá bom. É uma mera igrejinha. É gigantesco, você um pé direito enorme. E quando a galera fez a Basílica, há muito tempo atrás, qual era a ideia? 1500. Mostrar que Deus ele era enorme e que não havia nada nesse mundo maior do que Deus. Sim. Como é que a nossa sociedade atual enxerga isso? Deus é inalcançável. Deus está tão longe que eu não consigo ter uma experiência próxima com ele. Então, as lentes mudaram e, consequentemente, aqui não é uma discussão de quem tá certo ou quem tá errado, nós precisamos continuar contextualizando a maneira como vamos falar de Deus para as pessoas. Sim. Então a gente precisa mostrar esse Deus próximo. É bem verdade, como a gente já comentou sobre a ideia da reverência, que a gente vai estar sempre flertando com um certo risco de o Jesus brother ser um Jesus que não merece o meu respeito, ou não Exato. tem uma função de importância, não é? Então, é sempre essa autoanálise, como eu tenho lidado e construído essas pontes. É para construir uma ponte carrancuda, mal-humorada? Não. Mas é para construir uma ponte desrespeitosa, onde não existe uma funcionalidade? Também não. É que você vai fazer o equilíbrio com Gálatas 6:7, vai falar com Deus não se zomba, não se zoa. E aí é como tava falando, você não vai ridicularizar, mas você vai entender que há humor na Bíblia, há humor na forma de Deus lidar com as coisas, porque sem humor, Alegria, né? sem alegria, sem divertimento, nada de bom, nada de proveitoso vem de um relacionamento sem... até o Nietzsche fala que e falsa seja para nós toda verdade que não tenha sido acompanhada por uma gargalhada. Então, verdade sem... verdade que é verdade, ela alegra. Nesse sentido, né? Vão ter verdades, mas verdades nesse sentido que a gente tá falando aqui de Bíblia, do que é a mensagem. A Bíblia ela traz uma história do homem que cai, que se perde, que encontra a morte, e do Deus que no meio disso tudo vem nos alcançar. E não tem como falar dessa verdade carrancudo, né? Sim, claro. Então, Claro, se mensagem repetindo de alegria, bastante. de resgate. Mas é isso. Ô, eu só sou amigo de vocês porque vocês são zoeira pra caramba. Tem uma doença muito específica que é chamada de epilepsia gelástica, que é quando você perde o seu controle do riso. Um caso clássico disso aí foi ilustrado pelo Coringa, do Joaquin Phoenix. E ele não tem um controle sobre aquilo, e em algumas cenas do filme ele até é provocativo para quem não entende aquele humor dele, que não é humor, é uma doença, Certo. e a pessoa se sente ofendida. Então, em toda essa questão da comédia, da leveza de se lidar com Deus, é importante que a gente pense também em quem está ouvindo a gente. Claro. Para a geração que a gente está dialogando. Não adianta você ir conversar com pessoas em diálogos intergeracionais, por exemplo, com seu avô, ou com os anciões, ou com pessoas bem mais de outros hábitos, de outra cultura, com os mesmos vícios, os mesmos hábitos que você conversa com entre amigos da sua geração. E eles vão dizer imediatamente um mandamento, que é um mandamento bíblico, que eu acho que a gente pode trazer ele aqui para nossa mesa. Nos 10 mandamentos, a gente vai ter lá o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Às vezes, a gente vê algumas pessoas, e com todo carinho eu tô falando isso aqui, a gente vê algumas pessoas se apegando a
palavras soltas, a termos, a expressões, e não entendendo o contexto. Eu me lembro que conheci foi um dos meus professores, né, no seminário, eu não vou falar o nome dele, e ele dizia que, essa geração tá perdida, porque esses dias eu vi uma menina dizendo que adorava sorvete. Meu amigo, você só pode adorar a Deus, como é que adora sorvete e tal, e revoltado, falando sério, sabe? E porque há um entendimento, e obviamente, eu não tô fazendo uma crítica aqui, tem uma questão geracional, como a Aiden colocou Semântica. bem. Semântica, exato. Mas esse verso especificamente, né, o terceiro mandamento, que foi esse mandamento que a Aiden leu há pouco, ele se refere a algo muito maior do que simplesmente usar o nome de Deus com descuido. Ele traz uma ideia, até porque nenhum israelita faria isso, né? Os caras iam escrever o nome Deus, os escribas, eles trocavam de roupa pra escrever Deus. Então, assim, como era importante o nome de Deus, de Yahvé, né? De Adonai. Trocava de roupa, trocava a tinta da caneta. Tudo. Tudo. Mas aqui abrange principalmente um princípio do uso do nome de Deus pra apoiar declarações que são falsas. E, velho, isso se aplica muito bem pra aquela época e se aplica muito bem pra nossa época também. Quantos de nós, querendo ou sem querer, consciente ou inconscientemente, defendemos ideias que são provenientes do nosso achismo ou da nossa vontade ou do nosso intuito de customizar a experiência religiosa e usamos o nome de Deus para amparar isso? E isso é quebra de mandamento, é usar o nome do Senhor Deus em vão. Então a gente vê isso com pessoas que fazem por desconhecimento bíblico, é bem verdade, mas também vemos muitas pessoas que têm conhecimento bíblico, têm conhecimento acerca das verdades expressas na palavra de Deus, mas ali para conseguirem apoiar um determinado discurso, uma determinada ideia, uma determinada cosmovisão, usam aí de manobras e usam o nome de Deus. Ou seja, usar o nome de Deus em vão está diretamente associado a usá-lo para apoiar declarações que são falsas. É bem verdade que isso não exclui a questão de calúnia, de falta de reverência. Quando a gente vê, por exemplo, esquetes de humor que deturpam ou fazem chacota do nome de Deus de maneira desrespeitosa, claramente isso é uma quebra moral da orientação de Deus. Eu acho que não há dúvida quanto a isso, não é? Gente, precisamos habituar a cultura do respeito, sabe? A gente não vai cair aqui já caindo na discussão do qual o limite do humor. Qual o limite do humor? Pergunta de $1 milhão. Eu acho que, pronto, questão de limites, né? O limite é sempre a questão do respeito, a gente já falou antes, claro. E se repete aqui. Então, a pessoa fala assim, o humor não tem limite. Vai ficar nessa discordância aí, vai ficar eu acho, eu não acho, justamente por esse momento pós-moderno que a gente se encontra, né? Que você já mencionou. Mas entendo que algumas situações são bem pertinentes. Se eu tenho o escárnio, como a gente já falou, se eu tenho o sarcasmo, né? Então a gente vai, quando a gente fala sobre... existe, né, a teologia do riso na igreja, e é antigo isso. A gente mencionou lá no começo do programa O Nome da Rosa. Justamente desde lá já existia a teologia do riso como uma fonte de pecado, e hoje a gente tem já a reformulação da teologia do riso, encontrando a graça no sentido de coisas engraçadas em meio ao aspecto teológico, e aí a gente encontra essa condição aqui de sarcasmo, porque o riso, quando ele é sarcástico, ele machuca. Ele pode ser engraçado para todo mundo, exceto um. E esse exceto, ele sempre vai ser prejudicial. Então, quando a gente entende a mensagem de Jesus na Bíblia, a gente percebe uma condição de amor. E ninguém ama machucando outra pessoa. É aquela máxima dos velhinhos, né? De que o seu espaço termina quando começa o espaço do outro, né? Uhum. Então, essa premissa deve ser levada em consideração também. Pô, eu sou amigo de vocês porque vocês são zoeira pra caramba. Voltando a esse aspecto de como a Bíblia nos apresenta as suas verdades de maneira bem humorada, tem uma história, cara, que me chama a atenção, que eu não sei porquê, toda vez que eu leio eu acho super engraçado, apesar disso não estar explícito, é quando Jesus está no meio da multidão e aquela mulher que está tendo um fluxo de sangue entra em meio à multidão e toca a sua veste. E ele se vira para os seus discípulos e diz assim, quem me tocou? Cara, uma multidão, empurra retado e tal. E os caras olham pra ele, mestre, como é que o senhor me questiona acerca de quem o tocou? É como se dissesse, velho, você tá doido, velho, como é que eu vou saber quem te tocou? E aí, o texto caminha pro outro caminho, né? Ele fala, não, eu senti sair poder de mim, e há aquele encontro, e aquele milagre maravilhoso ali com a mulher com fluxo de sangue. Mas eu sinto esse certo bom humor por parte de Jesus. E lembrando também, o humor, ele é datado, né? A gente sabe disso.
ele é datado e ele é geolocalizado. Piadas são muito engraçadas pra gente aqui, que lá no sul do país não vão ter tanto sentido e vice-versa. Se você sai do país, então, e não vou nem pra Estados Unidos, Portugal, falam português como a gente, ou quase, né, como a gente, mas eles vão falar piadas lá que a gente vai olhar e falar que não tem graça. Inclusive, a questão de piada de português não ter graça, aquela rixa toda, é justamente porque a gente não entende os contextos em que eles estão inseridos, assim como eles não entendem o nosso contexto, né? Da gente chega lá e falar, moço, quanto é o sapato? Desculpe, senhor, não vendemos sapato, apenas de par. Então, pra gente, a gente olha pra ele e fala assim, que burro. Claro que eu não vou comprar só o sapato, mas pra ele fala assim, que burro, por que ele quer comprar só um sapato? Sim. Questão Então, cultural. questão de perspectiva. E é geográfica também. Então, se a gente volta aí 2.000 anos, mais de 2.000 anos no tempo, pro período lá de Jesus, a gente vai ver que existe humor, mas é preciso entender o contexto histórico, o contexto cultural, social e etc. É uma zoeira de leve, né? E aí você vê Jesus, a gente consegue ver, e tem várias pessoas que analisam isso, né? A gente tá falando lá da teologia do riso, o Jesus sarcástico, né? E a gente vê em alguns momentos, por exemplo, o primeiro momento assim, que a gente pode destacar é quando Pedro vem e fala, depois que puxa a rede, né, cheia de peixes, aí Pedro vem e fala... Jesus pergunta pra ele, quem eu sou? Quem eu sou? Aí ele, tu és o Cristo e tal, e a partir de agora te chamarás A Pedro, rocha. né? Que seria a rocha. Então, Aham. a gente vai falar, tal... E aí a igreja, passado dos anos, né, principalmente a igreja católica, coloca Pedro é o primeiro papa, né? Pedro originou a igreja, fundamentou a igreja, que Pedro é a rocha que originou a igreja. A gente sabe que a rocha é Jesus. Então, Pedra o que ele quer angular dizer? que foi rejeitada é Cristo. É Cristo. Então o que Jesus quis dizer com Pedro? Pedro era um cara instável, todo nervosinho, não pensava, quando ele via já Estabilidade tinha feito, zero, todo afobado. Aí quando, por exemplo, Jesus, quando ele vem andando sobre a água, Pedro vai correndo lá pra cima, depois que ele tá lá e, ó que eu fiz, lá foi. Então Pedro era um cara afoito, se afogando. tanto que Jesus, ele tem preocupação, né, que Pedro nega Jesus. Então como é que Pedro é essa estabilidade, essa rocha que é firme, que é forte, que é resistente, que nega Jesus, afunda na água, só faz atrapalhada e tal. Então é uma pitada de sarcasmo que a gente enxerga. Então Jesus fala assim, você é essa pedra. É um sarcasmo, mas ele não é aquele sarcasmo que machuca, porque eu entendo que, tipo, você pode levar isso naquele ponto de vista que o sarcasmo que ajuda a animar, né? Levanta os ânimos da pessoa. Até que a gente não acha que ele, de fato, usou de sarcasmo na Vera mesmo, mas quando a gente olha por esse ângulo que Danilo falou, a gente lê, é meio engraçado, né, velho? Tipo, tirou onda com o Pedro, né? Cara, chega um cego de nascença pra Jesus e Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Sei não, deixa eu pensar aqui. Assim, eu preciso de uma capa nova, alguma coisa assim. E eu me lembro de uma outra passagem que tá lá em Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler aqui numa outra versão. A história diz que tinha um cara que ele era um amputado e ele tava com suas duas muletas e ele começa a rir do pé torto do outro cara. Aí Jesus disse assim, peraí, pô, você não tem as pernas, tá rindo do pé torto do outro cara. Não faz sentido isso, cara. Nova versão Eisner de hoje. No original, escrito por Mateus, tá lá a situação da trave no olho. A gente primeiro tirar a trave, um pedaço enorme de madeira, um tronco tá no seu olho, pra depois cuidar do cisco no olho do irmão. O que é isso senão humor? Senão Jesus dizendo assim, se toca aí. E emendando aqui, né, já que vai trazer essas historinhas aí, as anedotas de Jesus aqui, tem também a última não, né, tem várias outras, mas a gente traz aqui o camelo no fundo da agulha. E aí você vai tendo Jesus falando, né, que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, né? E aí vão tendo várias explicações, a gente tava conversando, vendo aqui, né? Várias explicações de o que seria isso, que teria uma porta em Jerusalém, que teria um nome de fundo de agulha, uma coisa assim que... Sabe aquele malabarismo pra não dar o braço a torcer do que realmente Cristo tinha falado. E que disse que tinha uma porta mais baixa, que era difícil do camelo passar, que o camelo ficava meio de cócoras e ia se arrastando lá pela porta pra conseguir passar. Em primeiro lugar, eu acho que eu nunca vi um camelo se arrastando. Ver um cachorro se arrastando já é engraçado, né? Porque quem já viu, né, o cachorro se roçando se esfregando pra passar no lugar. Camelo não faz isso. Camelo é um animal gigante. Então realmente Jesus estava falando sobre aquilo. Então ele apontava uma situação que tem um peso e você faz um alívio. Eu gosto de uma outra explicação disso, que disse que foi um erro de tradução. Que não era um camelo, mas era um camélio, que é aquela corda enorme que vai atracar um navio. E ela
realmente não cabe no fundo de uma agulha. De qualquer forma, nas duas interpretações, Jesus está usando do exagero para ensinar algo simples. E isso é humor, sabe? Outra história, por exemplo, que a gente vê um certo bom humor ali de Jesus, é quando ele tem um encontro lá com Nicodemos, e ele explica pra ele que ele tem que nascer de novo, e ele, eu tenho que voltar pro ventre da minha mãe? Óbvio que não, né, velho? Jesus olha pra cara dele e fala, rapaz, você que é mestre da lei, conhece todo, sabe, todos os ensinamentos da sinagoga. Com chorumelas, por favor. Pelo amor de Deus, né, velho? Você já entendeu, não, que vai ter que rolar um afogamento aí pra você começar a vida de novo? Em bom nordestinês, você é lesado, hein, velho? Isso aí é devagar, viu? E ele fala isso várias vezes, né? Às vezes fica parecendo até que é um certo mau humor mesmo. Tem uma hora lá que ele tá andando com a galera em direção, 2 discípulos, em direção a Emaús, e ele vai falando de tudo, e eles e tal, mas ele, felizmente ele morreu e tal, e ele, quão nécios vocês são, não tava escrito que ele haveria de morrer e depois do 3º dia ressuscitaria e tal, e tipo, ele lá do lado dos caras, os caras sem... Tipo, você é tonto, hein, velho? Não entendeu, né? Em algum momento da nossa vida, a gente perdeu a capacidade da leveza de rir. Talvez com os boletos que vêm, talvez com os foras que a gente toma, os tocos, talvez com as decepções, os desempregos. Tudo isso vai trazendo uma carga de complexidade e seriedade da vida. E a gente ainda é ensinado que ser maduro, no sentido da maturidade mesmo, emocional, tem sinônimo da seriedade. E às vezes a gente acha até que a seriedade é nunca rir. Isso, a cultura, pro homem, ainda é muito mais forte, sabe? Cobrança, né? Uma cobrança social enquanto a isso. E é claro que a gente vai imprimir essa situação na nossa vida cristã, porque a gente imprimiu ela em toda a vida. Mas Jesus Cristo, ele tem um convite muito forte pra gente, que o meu amigo Túlio já tinha falado comigo há um tempo atrás. E eu quero te convidar, Tulião, a compartilhar isso aqui com o nosso podcast, desse convite que Jesus faz à celebração. Jesus gosta de festa. A gente vai encontrar isso no texto bíblico de várias maneiras, a gente até citou aqui. Mas uma história que me chama muito a atenção não é exatamente uma história literal, e sim uma história até certo ponto ali fictícia, parabólica, a gente vai encontrar no capítulo 15 de Lucas a famosa história, a famosa parábola do filho pródigo. Boa parte, se não a totalidade dos teólogos, concorda que aquele pai representa a figura de Deus. E os filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, representam 2 filhos perdidos, um perdido dentro de casa, o outro perdido fora de casa. Isso fica mais claro, inclusive, quando a gente compara a parábola da dracma perdida, que era uma moeda perdida dentro de casa, e a parábola da ovelha perdida, que era a ovelha perdida fora de casa, não é? Então, dentro de toda essa história aqui que Jesus está contando ali para líderes religiosos, o ápice, né, o clímax, o final da história é quando o filho mais novo volta para casa e o pai faz o quê? Essa figura que representa Deus? A festa, dá um abraço, dá risada, fica alegre, dá presente, chama pro banquete, bota a música alta e faz a festa. O filho mais velho não entendeu todo o contexto ali, tinha suas questões também, e ele questiona ao pai o porquê daquela festa com aquele filho que estava tão distante. Filho carrancudo, né? O filho carrancudo, mal-humorado, que Provérbios manda a gente manter a distância. E aqui a resposta do pai é uma resposta que eu queria dividir com cada um de vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Ele diz assim no verso 31 e 32: Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Existe um momento de alegria aqui, um momento de graça, um momento de festa, um momento de celebração. A palavra de Deus nos apresenta um Deus alegre, feliz e que tem muito bom humor e quer nos ver com um sorriso no rosto. Quer que a gente participe da festa. Independe se você é o filho que está dentro da casa ou longe dela. Deus está preparando uma festa especial para mim e para você. Amém, amém. Esse foi o nosso podcast clandestino. Acompanhe com a gente. Se você achou divertido esse episódio, se foi proveitoso para você, compartilhe esse conteúdo. A gente tá em todas as redes sociais. Quais são, Dan? Na @podcast clandestino, Instagram, Spotify, Deezer, YouTube. A gente tem o nosso site também, podcastclandestino.com. Não tem desculpa, meu amigo. Se você quiser, até o áudio pelo WhatsApp eu mando, pai. Exato. O que interessa é que você compartilhe essa informação com as pessoas
que você ama, que você gosta e que fique muito claro que a palavra de Deus são muitas histórias com muito bom humor sobre um Deus que veio nos salvar e fazer uma festa com a gente. Essa é a fase de abertura. E ele Valeu. Voltando a ser serião. Falou.